Meus amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, boa tarde, graça e paz. Como que vocês estão neste dia que o Senhor fez? Esse tempinho chuvoso, um pouquinho frio, né? Bom pra gente poder ficar debaixo da coberta. Sim ou não, gente? Muito bem. Estou aqui fazendo esse vídeo aqui na íntegra para nós conversarmos um pouquinho a respeito de um momento muito importante que nós vamos ter como igreja, que vai ser o nosso jejum coletivo. Alguns irmãos me mandaram algumas dúvidas no privado e eu decidi aqui compartilhar com vocês, porque a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro. E juntos vamos esclarecer essas dúvidas para que possamos fazer o nosso melhor neste momento extremamente espiritual. Porque o jejum também é uma ferramenta poderosa para nós alcançarmos lugares de intimidade com o Senhor e também nos preparar para aquilo que Deus quer fazer. No final das contas, o jejum ele tem esse significado, né? Para nós como igreja, o jejum ele significa consagração. O jejum ele tem esse objetivo de nos consagrar, de nos santificar, de clamar ao Senhor em detrimento de questões que precisam ser alcançadas, atingidas, e também preparar os nossos corações para vivermos na presença de Deus um tempo de avivamento espiritual. Então, o jejum tem esse significado para nós. A expressão jejum coletivo tem isso, né? Nós juntos, como igreja, no coletivo, em unidade, né, declarando o tanto que somos dependentes do Senhor. Então, queridos, nós vamos ter esse período de jejum. Vai ser um jejum onde todos nós estaremos juntos e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso. Muito bem, eu anotei aqui algumas dúvidas de alguns irmãos e nós vamos aqui agora tratar de algumas delas, né? A primeira pergunta que veio foi exatamente essa: o que é o jejum coletivo? E o jejum coletivo, queridos, nada mais é do que isso. Um período de consagração, um período de santificação, em que nós vamos estar ali diante do Senhor, adorando a Deus, abrindo os nossos corações para o Senhor. Vamos estar juntos entregando o nosso melhor para o Senhor. Nós vemos na Bíblia, inclusive, momentos em que o povo de Deus precisou orar, clamar e também jejuar. Uma história clássica da rainha Esther, né, registrado no livro de Esther, quando ela convoca o povo para que eles jejuassem em função da vida dela, porque ela estaria ali diante do rei intercedendo pelo povo. O povo estava sendo atacado, estava sendo afrontado e estavam ali atravessando um período muito complicado e difícil. E a rainha Esther então convoca o povo para jejuar pela vida dela e eles alcançaram a benevolência do Senhor e foram bem-sucedidos nesta intercessão. Também temos um exemplo clássico na Bíblia, muito conhecido, quando o Senhor envia Jonas para a cidade de Nínive, para que Jonas levasse uma palavra de confronto e a cidade havia sido destinada à destruição por causa do pecado. Porém, aquele povo decide diante de Deus se posicionar e levantar um período de clamor, de súplica, e também se vestiram de pano de saco e cinzas e jejuaram. Aquele povo jejuou. E antes, a ideia daquela cidade era de condenação, eles seriam destruídos. Porém, em função deste clamor, desta súplica, em função do jejum que eles fizeram, a cidade foi alcançada pela misericórdia, foi alcançada pela graça de Deus. Ah, mas o jejum muda Deus? Não, o jejum não muda Deus. O jejum muda quem nós somos, muda a nossa condição. Então, queridos,
Nós estamos sendo convocados pelo Espírito Santo para estarmos neste dia, nesses dias, nos próximos dias, clamando ao Senhor para que Deus possa mudar os nossos corações e nós acessarmos lugares de intimidade com o Senhor. Então, jejum coletivo é isso, queridos. Se nós formos olhar no significado da palavra, na etimologia, né, da palavra, o jejum ele nasceu lá no latim, né, a origem de todas as palavras. E ele passa pelo grego também, e ele tem esse significado. É abstinência de alimento. É quando eu decido ficar um período sem me alimentar, sem comer ou beber. Ao longo do tempo, da história, essa palavra foi ganhando um novo significado. Nós, principalmente no nosso contexto como igreja, às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer um período de jejum de televisão. Tô vendo televisão demais, eu preciso ficar um período sem ver televisão. Eu vou fazer um jejum de redes sociais. Vou ficar ali sem acessar o WhatsApp, o Instagram. Às vezes é tão necessário isso, sim ou não, gente? Pois bem, tem pessoas que decidem fazer esse tipo de jejum. Tá errado falar assim, eu vou fazer jejum de videogame, vou fazer jejum de algo. Não tá errado. Não deixe de ser uma abstinência, né? Um período ali que você vai ficar sem algo. Se a gente for olhar para esse novo significado. Porém, no nosso caso, nós que vamos fazer o jejum coletivo, vamos ficar vamos fazer o jejum de abstinência de alimento, de comida e de bebida. Tá bom, queridos? Outra questão que é importante nós falarmos aqui é que nós vamos ter dois tipos de jejum. Existe o jejum total e existe o jejum parcial. O jejum total, a palavra já diz, vou ficar sem comer e sem beber durante um período. Sem comer qualquer tipo de alimento sólido e também vou ficar sem beber algum líquido, né? Suco, refrigerante, leite, água. Vou ficar sem me alimentar e sem beber, sem comer e sem beber. Mas também temos o jejum parcial. O que é o jejum parcial? É quando você decide tirar da sua alimentação algo que você gosta, mas você continua se alimentando de outras formas, né? Por exemplo, tem gente que gosta de tirar a carninha. Vou tirar a carne da minha dieta. Vou fazer jejum de carne. Né? Tem gente que tira arroz. Vou tirar o arroz. Eu amo comer meu almoço ali com arroz. Jantar tem que ter arroz. Vou tirar o feijão. Então isso aí é o jejum parcial. No nosso caso, nós que vamos fazer o jejum nesses dias, nos próximos dias, né? Nós vamos fazer o jejum parcial tirando toda a alimentação, mas vamos beber líquido. No caso, beber água. Esse vai ser o nosso jejum parcial. Ok, queridos? Então, para ficar bem claro, quais são os dois tipos de jejum que nós vamos fazer no jejum coletivo? Jejum total e jejum parcial. Jejum total, vou cortar tudo. Não vou me alimentar, nem comer, nem beber durante estes dias, né? Durante o período ali definido nos grupos. Vou falar sobre os grupos daqui a pouquinho. E o segundo tipo de jejum é o jejum parcial, onde que nós vamos tirar toda a nossa alimentação, tudo que é alimento sólido, né? Qualquer tipo de alimento que você tem que mastigar, você vai tirar. E na parte da bebida, nós vamos nos hidratar com água, apenas água, ok, queridos? Esse é o nosso jejum parcial. Vamos apenas beber água durante esse período, ok? Outra dúvida dos irmãos é com relação aos horários, né? Aos grupos que vamos ter sobre o jejum, quando que começa o jejum. Pois bem, nós vamos ter 3 grupos. O primeiro grupo vai começar o jejum hoje, às 18 horas. Esse grupo é o grupo das 48 horas. Nós vamos ter alguns irmãos que vão avançar jejuando durante 48 horas. É o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo dos irmãos que vão começar o jejum na sexta-feira, às 18 horas. Este grupo é o grupo de irmãos que vão jejuar durante
24 horas. Ok, queridos? E o terceiro grupo é o grupo de irmãos que vão fazer 12 horas de jejum. Esse grupo vai começar o jejum na sexta-feira, perdão, no sábado às 6 horas. Isso. O terceiro grupo vai começar o jejum no sábado às 6 horas da manhã. E todos nós, todos os grupos, os 3 grupos, vão encerrar o período de jejum no sábado às 18 horas. Amém, gente? Então, sim, nós vamos ter a oportunidade de juntos encerrar o jejum juntos às 18 horas. Pastor Bruno, eu posso mudar a modalidade do jejum que eu vou fazer? Tem condições? Eu consigo ajustar por causa de alguma condição minha, uma questão pessoal? Queridos, sim. Você pode sim adequar o período de jejum que você vai fazer. Entendendo que o jejum tem que ser algo direcionado para o Senhor, que exige de nós um sacrifício. Um período de consagração e santificação, mas que também requer de nós este sacrifício diante do Senhor. Mas nós temos pessoas, por exemplo, que elas precisam tomar remédios, estão tomando remédios, pessoas que estão atravessando um tratamento, tiveram acessos a tratamentos. Então essas pessoas, elas podem sim adequar o tratamento. Inclusive é uma das perguntas que nós temos aqui, né? Você pode sim fazer essa adaptação ao jejum, desde que você não deixe de orar, de clamar, de falar com o Senhor. É óbvio que cada caso é um caso, mas nós pedimos a todos que avancem durante o período orando, clamando, buscando ao Senhor e também apresentando a Deus as suas petições, fazendo o período de jejum valer, né, ter valor. E no caso de pessoas que tomam medicamentos, né, queridos, a sua saúde ela deve ser preservada. Você precisa preservar a sua saúde, ou seja, quem utiliza medicamentos, você precisa seguir, né, as orientações médicas e, em casos pontuais, casos específicos, adaptar a modalidade de jejum que você vai estar participando quando necessário. Ok, queridos? Nós estamos falando aqui de questões pontuais, casos específicos em que as pessoas tem alguma comorbidade ou algo que exige com que ela tome um remédio em um determinado horário. Aí nesses casos você pode sim adequar a modalidade do seu jejum, tá bom, queridos? Mas a priori nós, como falei aqui agora há pouco, vamos ter 3 grupos, 48 horas, 24 e 12, beleza? 48 horas começa hoje às 18 horas, 24 horas começa 18 horas de sexta-feira e 12 horas começa 6 da manhã do sábado, tá bom? Pastor, vamos ter encontros presenciais? Com certeza. Já foi falado inclusive aqui no grupo, já divulgamos nos demais grupos. Nós vamos estar reunidos como igreja no sábado a partir das 10 horas da manhã, né? Nós vamos estar ali concentrados na ComBC Riviera e vamos ali ter 4 momentos de culto ao Senhor, né? O primeiro às 10 horas da manhã, o segundo meio-dia, o terceiro 14 horas e o quarto às 16. Nós vamos juntos no último culto, aproximando ali das 18 horas, ter um momento de oração para juntos entregarmos o nosso jejum, tá bom? Alguns irmãos perguntaram, pastor, vai ter aquele momento ali no final para poder a gente compartilhar ali de uma alimentação, vamos ter um período ali de comer alguma coisa. Queridos, a nossa orientação é que você se alimente em sua casa, né? Porque você conhece seu organismo, você sabe o que é melhor para você, você
sabe como lidar com seu organismo. Então nós não vamos ter esse período que nós temos após o jejum, de entregar para você ali algum alimento, né? um jantar, não vamos ter ali nada parecido. Na verdade, qual é a orientação? É que após esse período de jejum, você não coma de forma desenfreada, né? Até porque, caso isso aconteça, não vai ter valido de nada o jejum, porque a pessoa que come desenfreadamente, ela é chamada de glutão, e glutonaria é pecado. Então, queridos, quando você finalizar o jejum, nós pedimos encarecidamente que você não coma como se o mundo fosse acabar amanhã. Vou comer uma baita de uma pizza, um hambúrguer, um alimento pesado, né? Vou comer uma lasanha, uma massa. Não, comece de forma gradativa, como uma salada, né? Coma algo mais leve para você ir acostumando o seu organismo, porque você ficou um período longo sem se alimentar. E aí você vai começar a comer de forma gradativa. Você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro, ó, tô começando a comer de novo, então vamos lá, devagar. Para você não ter uma indigestão, para você não passar mal com o alimento, ok, queridos? Então, fica aí também essa orientação, tá? Outra coisa muito importante a ser mencionada é sobre as nossas motivações. Por que nós fazemos o nosso jejum coletivo? O jejum não é uma forma de nós impressionarmos a Deus. Quem somos nós para impressionarmos o Senhor, né? Na verdade, é exatamente o contrário. O jejum também é uma prática que traz humildade para os nossos corações. Ela traz a ideia de dependência do Senhor e de busca pela presença de Deus. Ela permite com que os nossos corações sejam trabalhados pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor. Amém, gente? Nós já estamos aqui finalizando esse processo de tirar dúvidas, né? Caso vocês tenham alguma outra dúvida que não tenha sido esclarecida aqui, você tem toda a liberdade de me perguntar no privado, tá bom? Uma outra questão importante a ser comentada é que durante o jejum pode ser que você tenha um pouquinho de dor de cabeça, né? Algumas pessoas conseguem atravessar bem, né, sem sentir dor de cabeça, mas outras sentem essa dor de cabeça. E por que disso? Porque você de alguma forma está desintoxicando seu organismo. A gente come muita coisa, né, industrializada, tem muita coisa que a gente come que passa pelo processo de conserva, muito conservante, tem muita coisa que a gente ingere, que a gente bebe, que de alguma forma não faz bem, faz mal para nós. O nosso organismo fica intoxicado, a gente fica inflamado, né? Eu não sou um nutricionista, né, especialista para falar sobre o assunto, mas o que eu posso dizer para vocês é que no momento que você começa a dizer para o seu organismo, eu estou fazendo um período de jejum, você começa a desintoxicar o seu corpo. E no processo, essa dor de cabeça pode acontecer. Não fique preocupado, tá bom? Porque é necessário a gente atravessar essa caminhada, né, para a gente poder conseguir chegar em um lugar adequado para cumprirmos o nosso jejum, mas nós cremos também que após o jejum, após esse período de jejum, de clamor, de oração, vamos ter a oportunidade de viver coisas poderosas na presença de Deus. Queridos, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos viver como igreja um tempo proveitoso. O Senhor vai fazer coisas grandes. Eu posso ouvir o amém daqui, hein? O Senhor vai fazer coisas poderosas em nome de Jesus. Então eu conto com você, o Senhor conta conosco. Não é à toa que nós estamos aqui vivendo essa realidade, e eu sei que o Senhor vai nos conduzir a novas experiências com o Senhor. Eu quero acreditar, queridos, que o Espírito Santo tem nos conduzido de volta para a olaria. O Senhor tem nos levado para a olaria, para nós sermos moldados novamente. Algumas áreas das nossas vidas precisam ser quebradas novamente,
para que nós possamos ser remodelados, lapidados pelo Senhor. Tem muita coisa que precisa sair, né, para que a gente dê lugar para o Espírito Santo. E que o Senhor possa encontrar em você esse coração aberto, esse coração disposto. Amém, queridos? É isso. Caso você tenha alguma dúvida, chame a gente aqui no privado e que Deus abençoe seu dia, seu feriado. E a turminha das 48 horas, daqui a pouquinho, começamos o nosso jejum. Amém? Deus abençoe, amados. Graça e paz.